E aí pessoal, beleza? Aqui é o Pedro falando. Vamos para mais uma aula então de matemática. Hoje nós veremos a função quadrática, também é conhecida como função polinomial do segundo grau, ok? Vamos lá então. Quando a gente fala de função quadrática ou função de segundo grau, meu amigo, o que a gente mais precisa ter em mente é a lei de formação dela, é a cara dela. Então grave o seguinte, função quadrática é toda e qualquer função que apresenta essa lei de formação para você. F de x igual a x quadrado mais bx mais c. Lembrando sempre que a notação f de x é a mesma coisa que y. Então pode ser f de x, ax quadrado mais bx mais c, ou y igual a x quadrado mais bx mais c, ok? Lembrando sempre, meu amigo, pensa comigo, o nome da função é função quadrática, função do segundo grau. Por quê? Porque aparece esse carinha aqui, né? Ó. Aparece um x elevado ao quadrado. Então, o que mais caracteriza a função quadrática é ter esse carinha aqui, é ter esse termo x elevado ao quadrado. Por isso que eu escrevo aqui, é necessário, é extremamente relevante para nós, é obrigatório que o azinho, o cara que acompanha o x quadrado, seja diferente de zero. Porque concorda comigo que se ele for zero, ele vai anular o x quadrado. E não pode. Para ser função quadrática, tem que ter o x ao quadrado, ok? Então a lei de formação é essa, a forma geral dela é essa, ax quadrado mais bx mais c. Tranquilidade? Foi? Vamos lá, ó. Para você que tem bastante dificuldade, vamos ver alguns exemplos só para você visualizar os coeficientes a, b e c. Então repare, aqui eu escrevi uma função para você, x ao quadrado menos 5x mais 6. Veja que a lei de formação aqui, ó, quem é a, quem é b e quem é c? O a é o cara que acompanha o x quadrado. Quem acompanha o x quadrado aqui? É 1, né? Não está aparecendo nada aqui, então é 1. Quem é o b? Menos 5. Quem é o c? É o 6, ok? Veja mais um para você ficar bem feliz. Quem é o a? É menos 1, tá vendo? Ó, tem um sinal de menos aqui. Quem que é o b? É 2. Quem que é o c? É 3. Foi? Veja mais um. Olha, quem que é o a aqui? É o cara que compõe o x quadrado, então é 1. Quem que é o b? O B é o cara, veja, que acompanha o X. Tá vendo que não tem o X aqui, né? Então não tem B. Aqui o B é zero. Então você tem uma lei de formação, uma expressão matemática que não está completa. Mas não tem problema nenhum, tá? É muito comum, aliás, que apareça várias funções para você em que a lei de formação não tem os três coeficientes aparecendo, tá bom? Isso é totalmente comum. O que não pode acontecer é o x ao quadrado, né? Não ter o x ao quadrado, mas tem, então tá tudo certo. Então veja esse aqui agora mais um, ó. O A é menos 2, o B é 12, e nesse caso não tem o C, tá vendo? Ó? Não tem o termo independente, não tem o cara que fica sozinho sem o X. De novo, isso não tem problema, ok? Então esses são os exemplos só para que você visualize e perceba quais são os coeficientes A, B e C. Maravilha? Fácil, né? Acho que não tem muito problema com relação a isso. O próximo tópico eu quero abordar isso aqui com você, nós abordamos na função do primeiro grau também, mas é importante a gente rever esse tópico. Zeros ou raízes da função, agora na função quadrática. Você deve se lembrar que zero ou raiz da função é o quê? É o valor de x que torna a função igual a zero. E aí, se você acompanha a última aula, qual que é o jeito que existe para você calcular as raízes? É você pegar a lei de formação da sua função, ou seja, pegar aquela expressão matemática e igualar a zero. No caso da função quadrática, a lei de formação tem essa cara, ax quadrado mais bx mais c. Eu pego a minha lei de formação e igualo isso a zero. Só que quando eu faço isso vira o quê, cara? Vira uma equação do segundo grau clássica. Uma equação do segundo grau que você já sabe resolver há um bom tempo, eu acredito. Né? Para resolver a equação do segundo grau, existem dois métodos muito famosos. O primeiro método, a famosa fórmula de Bhaskara, e o segundo método, um método conhecido como soma e produto, ok? Mas vamos focar na fórmula de Bhaskara agora, que é o que a maioria sabe trabalhar, a maioria conhece melhor. Você deve se lembrar que quando você usa a fórmula de Bhaskara, você tem que calcular o discriminante, você tem que calcular aquele delta, você lembra dele? Delta. E aí é o seguinte, quando a gente tem equações do segundo grau,
Existem 3 situações que podem acontecer. Eu acho que você já viu isso e você vai se lembrar bem. Veja o seguinte, se você tem uma equação do segundo grau, cujo delta é maior que zero, você calcula o seu delta e deu positivo, você tinha uma consequência extremamente relevante, que era a seguinte: a sua equação vai ter duas raízes reais distintas. Você vai ter um x1, um x2, x', x duas linhas. Lembra desses nomes? Então, no caso, quando você tem um delta positivo, um delta maior que zero, você tem duas raízes reais distintas, serão dois valores diferentes, ok? Essa é a primeira situação que eu preciso que você se recorde. Mas além dela, pode acontecer o quê? Pode ser que você calcule o delta e dê exatamente zero. Quando dá exatamente zero, você faz a conta, segue a fórmula de Bhaskara e no final você encontra o quê? Você encontra isso aqui. Você tem duas raízes reais iguais. Você tem duas raízes que têm o mesmo valor. Lembra disso? Equação do segundo grau. E isso vai ter um impacto muito importante daqui a pouco. Então o delta pode ser maior que zero, positivo, ele pode ser exatamente igual a zero, falta o quê? Falta ele ser negativo. E aí eu acho que você se lembra. Quando o delta é negativo, quando ele é menor do que zero, a consequência é o quê? Que não existem raízes reais para aquela equação. Você lembra disso? Equação de segundo grau. Eu acho que você já estudou bem isso durante toda a sua vida, né? Faz um bom tempo que você vê esse conteúdo, ok? Então lembra disso. Delta positivo, duas raízes reais distintas, dois valores diferentes. Delta igual a zero, duas raízes reais iguais, com o mesmo valor. E se o delta for negativo, não tem raiz real, ok? Veremos agora um tópico extremamente relevante sobre o gráfico da função quadrática. Lembra que na aula passada nós vimos a função afim. E na função afim o gráfico é sempre uma reta. Agora nós estamos na função quadrática, em que o nosso gráfico será sempre uma parábola. E aí eu já coloquei aqui para vocês um resumo falando a respeito do gráfico da função quadrática. Então veja, o gráfico será sempre uma parábola, mas as características dessa parábola você verá de acordo com esses valores, com esse A, com esse C, com esses coeficientes da nossa lei de formação aqui. Então veja o seguinte, quando você olha para o Azinho, o cara que acompanha o x quadrado, veja, ele caracteriza para você isso aqui. Ele caracteriza para você a concavidade da sua parábola. Então veja o seguinte, se ele for positivo, a sua parábola terá concavidade voltada para cima, ok? É uma parábola feliz, tá vendo? Conseguiu enxergar isso? Agora, se o seu azinho tiver um valor negativo, você terá uma parábola com a concavidade voltada para baixo, que é esse exemplo aqui, tá vendo? Parábola com a concavidade voltada para baixo. Ela é uma parábola que parece uma carinha triste, concorda comigo? Triste ali, né? Então, veja, quando você tem a parábola, a função quadrática, você vai lembrar disso. O A caracteriza para você a concavidade. Se for positivo, é para cima. Se for negativo, é para baixo. Faz sentido? Ok. E aí, veja, eu marquei mais um carinha aqui para você. Tá vendo esse Czinho, Ele não é um termo independente. Ele não é o cara que não tem x, concorda comigo? É o cara que fica sozinho na nossa expressão. Ele também tem um valor muito importante. Ele caracteriza para você isso aqui que eu anotei. Ele é o valor que corta o eixo y, ok? Então aqui o valor que corta o eixo y é esse carinha aqui, é o c, tá bom? Então veja que eu coloquei aqui para você dois exemplos de parábola, né? Veja, essa com a concavidade voltada para cima. Se está para cima, o A é positivo, o A é maior que zero. Faz sentido? Agora essa aqui tem a concavidade voltada para baixo. Se está para baixo, o A é menor que zero. Agora veja o seguinte, valor que corta o eixo y é o c, não é? Então veja a sua parábola, está andando, está andando, está andando. Onde cortou o eixo y é o valor do c. Veja de novo, a parábola está indo, está indo, está indo. Onde corta o eixo y é o czinho, ok? E aí lembra comigo o seguinte, cara. Se tem o valor que corta o eixo y, também tem que ter valor que corta o eixo x, né? Não faz sentido? E então, veja o seguinte.
Aqui na função quadrática, assim como nós vimos lá na função afim, os valores que cortam o eixo x são as nossas raízes, né? E perceba que eu estou falando no plural, porque na função quadrática, né, aí sim você pode ter duas raízes, né? Então veja, ó, eu fiz no nosso desenho, ó, e os valores que cortam o eixo x são o quê? Justamente as nossas raízes. Então eu coloquei aqui x', x duas linhas. Quem que corta o eixo x aqui? X' e x duas linhas. Ok? Então grave essas informações, tá bom? O gráfico da função quadrática é sempre uma parábola. As características dessa parábola são dadas de acordo com os coeficientes, principalmente pelo a e pelo c. Lembre-se que o a determina para você a concavidade da parábola. Se for positivo, é para cima. Se for negativo, é para baixo. E o c determina para você o valor que corta o eixo y. Lembrando também, os valores que cortam o eixo x são as nossas raízes, aquelas que você obtém lá pela fórmula de Bhaskara ou por soma em produto. Faz sentido? Fechamos essa primeira partezinha a respeito do gráfico, né? Beleza. Veja também agora, no próximo slide, algumas características do gráfico que são bem importantes. Veja, eu coloquei aqui agora ó, uma situação em que você tem uma função quadrática, mas o seu delta é igual a zero, quando o seu delta é exatamente zero. Faça um resgate comigo, cara. Quando o delta é exatamente zero, acontecia o quê? Você tinha duas raízes reais, mas essas duas raízes são iguais, são exatamente o mesmo valor. Então, qual é o impacto que isso gera no nosso gráfico? Meu amigo, pensa, se você tem duas raízes iguais, elas formam um único ponto. Se elas são iguais, é um ponto só. Só que as raízes não são os valores que cortam o eixo x? Então, o impacto para nós é o seguinte, quando o delta é igual a zero, a nossa parábola corta o eixo x em um único ponto. Veja aqui, a nossa parábola corta o eixo x em um único ponto. Então, coloquei esses dois exemplos para que você visualize isso. Fez sentido? Delta igual a zero, a parábola corta o eixo x em um único ponto. Ok? Veja o próximo agora. Quando você tinha o delta negativo, quando o seu delta é menor que zero, lembra qual era a consequência disso? Você tinha uma equação em que as raízes não eram reais, né? Não existiam raízes reais. Cara, se não existem raízes reais, vai acontecer o quê? A sua parábola não toca o eixo x. A sua parábola não toca o eixo x. É como se ela ficasse voando aqui, né? Ó, ela não toca no eixo x. Fez sentido? Então grave o seguinte: delta menor que zero, delta negativo, não tem raiz real. Se não tem raiz real, a parábola não toca o eixo x. Essa que é a ideia aqui. Foi? Gravou isso? Muito bem, então. Veremos agora o seguinte, meu amigo. Nos próximos slides eu quero fazer duas questões com você a respeito de gráficos de funções. E aí nós usaremos os conceitos que já foram vistos, mas também quero dar uma pincelada em um conceito novo que é importante que você saiba, tá bom? Então veja, ó, a primeira questão nos diz assim: o gráfico do polinômio de coeficientes reais, p de x, a x quadrado mais bx mais c. Então repare, ele usou polinômio, usou um nome diferente, mas a lei de formação é a função quadrática pura aqui para nós. Então esse é o gráfico de uma função quadrática. O que ele nos diz é o seguinte: com base nos dados desse gráfico, é correto afirmar que os coeficientes a, b e c satisfazem as desigualdades. Então veja comigo, se você quiser pausar o vídeo e tentar fazer primeiro, fique à vontade, tá bom? Mas veja o seguinte então. Repare, você tem uma parábola, você tem uma função quadrática, uma função de segundo grau. Veja, meu amigo, que a concavidade dessa parábola está para cima, não é mesmo? Ela está para cima. Então você já vai pensar o seguinte: se a minha parábola tem a concavidade voltada para cima, quer dizer que o A é positivo, o A é maior que zero. Então, primeira informação que a gente pega é o quê? O A com certeza é maior do que zero, ok? E com isso você já consegue eliminar a letra E, ok? Continuando. Veja o valor que corta o eixo Y. O valor que corta o eixo Y, ó, não está aqui embaixo, velho.
Pensa comigo então, o valor que cortou o eixo y está aqui embaixo. Quem é o valor que corta o eixo y? Não é o czinho? É, não é? Mas veja, se você cortou o eixo y lá embaixo, quer dizer que o seu c é um valor negativo. O c com certeza é menor que zero. Então você já tem duas informações extremamente relevantes. Concavidade para cima, o A é positivo. Cortou o eixo Y, lá embaixo o C é negativo. Essas são as duas informações. Então procure nas alternativas. A maior que zero e C menor que zero. Ó, pode ser a letra A e vamos ver se tem mais uma. Também tem a letra D. Tá vendo? Ó? Letra A e letra D. Tem que decidir agora qual que vai ser. E aí tem uma característica que é essencial aqui que você perceba comigo. Tá vendo aqui, ó? Muita gente não vê essa parte, tá? E aí eu vou contar para vocês uma dica que funciona e que vai ser muito legal para você. Pense o seguinte, cara, ó. Você tem o A que determina a concavidade. Você tem o C que é o valor que corta o eixo Y. Agora, qual é o impacto que o B gera no gráfico para você? Tem um negócio bem interessante, que é o seguinte. Eu não escrevi, mas eu vou falar e aí, por favor, você anote. Faça o seguinte. O B, ele indica para você o seguinte. Se ele for positivo, significa que a parábola vai cortar o eixo Y subindo. Fez sentido? Grave o seguinte. Se o B for positivo, a parábola corta o eixo Y subindo. Agora, se o B for negativo, a parábola corta o eixo Y descendo. Ok? Se for positivo, corta subindo. Se for negativo, corta descendo. Então veja aqui comigo. A nossa parábola, ó, quando ela vai cortar o eixo Y, ela está subindo ou descendo? Ela está descendo. Portanto, o nosso B será um valor negativo, será menor que zero. Então, nós temos aqui a letra A como alternativa correta, tá bom? Então, essa é a primeira questão. Fez sentido? Deu para entender? Então, vamos ver mais uma questãozinha ainda sobre gráficos. Então, vamos lá, mais uma questão agora falando sobre gráfico de função quadrática. Veja essa segunda questão como que ela vem para nós. A parábola abaixo é o gráfico da função f de x igual a x² mais bx mais c, a função quadrática clássica. E aí diz para a gente assinalar a alternativa correta. Mas vamos lá, é análise de gráfico, né? Então faça aquele mesmo esquema que a gente fez no slide anterior. Veja, a sua parábola tem a concavidade voltada para cima. Parábola com a concavidade voltada para cima. Se ela está com a concavidade voltada para cima, você já garante uma coisa. O seu A é maior do que zero. O seu A é positivo. Então, o A é positivo, ó, você já pode descartar a alternativa A e pode descartar também a alternativa D. Ok? Então, já eliminamos duas. O A com certeza é positivo, o A é maior que zero. Veja o seguinte agora. Qual é o valor, veja, que a parábola corta o eixo Y? Olha, não está cortando o eixo Y bem na origem do plano cartesiano? O que isso significa, meu amigo? Significa que o valor que cortou o eixo Y é exatamente zero. Significa que o seu C, o valor do seu Czinho, é exatamente zero. Então veja, você tem um A maior do que zero e um C que é exatamente zero. Então veja, qual é a alternativa que vai sobrar para você aqui? A maior que zero, C igual a zero, só pode ser a letra C. Só pode ser a alternativa C. E aí a gente já mata essa questão com muita tranquilidade. Você ainda poderia fazer uma análise que é o seguinte, ó. Nem precisava, né? Você já matou a questão aqui. Mas veja, se fosse para analisar o B, veja, quando ele corta o eixo Y, a nossa parábola está descendo, não é mesmo? Então, o nosso B é negativo, o nosso B é menor que zero. Fez sentido? Deu para pegar? Então, essas são as duas questões que eu queria falar com vocês a respeito dos gráficos de função quadrática, tá bom? Agora eu vou dar mais uma parte teórica que a gente precisa. Meu amigo, veremos agora uma questão que vai abordar o seguinte tópico, determinando os coeficientes. Ou seja,
Sabe a lei de formação da função? Ax² mais bx mais c? Nós vamos trabalhar com uma questão agora que pede a você que você trabalhe para calcular esses coeficientes, ok? Então eu trouxe uma questão da FUVEST aqui para vocês, e aí com base nessa questão nós abordaremos esse tópico. Na realidade ele é muito parecido com o que nós vimos na função afim na aula da semana passada, tá bom? Então se você pegou bem aquele esqueminha da aula passada, você não vai ter dificuldade com esse exercício aqui, porque é praticamente a mesma coisa, só as continhas que vão mudar um pouquinho, mas o método, a ideia para se resolver uma questão como essa é exatamente a mesma do que nós vimos na semana passada, ok? Então vamos lá, não se assusta, tá? É da FUVEST, mas não é difícil não. Veja, o gráfico da função x² mais bx mais c. Repare que ele já falou ali, ó, x², então você não precisa descobrir o a. Você só tem que descobrir o valor do b e do valor do c para finalizar a questão. Mas vamos lá. O gráfico da função, em que b e c são constantes, passa pelos pontos de coordenadas. O primeiro ponto tem coordenadas 0 e 0, e o segundo ponto coordenadas 1 e 2. Então ele te forneceu 2 pontos da parábola, do gráfico da função. E o que ele pede a você é o seguinte: então f de menos 2/3 vale. Então veja, ele está te dando aqui a cara da sua função, só que você tem que saber ainda quem é o b, quem é o c, e ele fala, essa parábola, o gráfico passa pelos pontos 0, 0, 1 e 2. Com base nisso, a gente deve calcular f de menos 2/3. Então vamos lá, ó. Eu vou passar o próximo slide para a gente começar a nossa resolução. Se você quiser dar um pause no vídeo e fazer por conta, fique à vontade. Veja, eu coloquei os passos para você aqui, ó, que é o seguinte, ó. Ele deu 2 pontos para a gente, não deu? Ó, ponto 0, 0, ponto 1 e 2. Eu acho que você se lembra o que isso significa na prática. Veja, se você tem um ponto, você tem coordenadas. O primeiro valor é sempre referente ao x, o segundo valor é sempre referente ao y. Então, quando ele diz a você ponto de coordenadas 0, 0, o que isso quer dizer na prática? Significa que quando você substituir o x por 0, o resultado da sua conta deverá ser 0. Então, o primeiro passo que eu coloco aqui para você é trabalhar justamente com essa ideia. Nós trabalharemos com esse ponto de coordenadas 0 e 0. Então, veja, você tem a sua função. A expressão matemática é essa, x² mais bx mais c. Qual é o significado das coordenadas? Quando você trocar o seu x por 0, o resultado da sua conta deverá ser 0. Então é isso que a gente vai fazer. Quando eu trocar o meu x por 0, o resultado dessa conta é 0. E veja o que vai acontecer. 0² é 0, b vezes 0 é 0. O que vai sobrar? Vai sobrar exatamente c igual a 0. Então, você decide o que aqui? O que você define com base no primeiro passo? Que o valor do czinho que você então procurava é exatamente 0. Fez sentido? Acompanhou? Então vamos para o passo de número 2. Veja, a gente tinha 2 pontos, não tinha? Já usamos o primeiro, o passo 2 vai ser trabalhar com o segundo ponto que nos foi dado. Mas antes que a gente comece a trabalhar com ele, faça o seguinte, ó. A sua lei de formação era isso aqui, não era? x² mais bx mais c. Só que você acabou de calcular que o c vale 0, não calculou? Então, ó, x² mais bx mais 0. Não vai fazer diferença esse cara. Então eu escrevi simplesmente assim, x² mais bx, e é com essa expressão que a gente pode trabalhar nesse momento. Então veja e relembre o significado dessa coordenada aqui desse ponto. O que isso significava mesmo? O primeiro valor é x, o segundo valor é y. Significa o quê? Quando eu trocar o meu x por 1, o resultado da minha conta será 2. Então faremos isso nesse momento. Trocando o seu x por 1, o resultado dessa conta deve ser 2. 1² é 1, b vezes 1 é b, passo 1 para lá, vai ficar 2 menos 1, você matou a questão. O b vale exatamente 1. Fez sentido? Então o que você já sabe, meu amigo? A sua lei de formação é do quê? x² mais px. Só que você acabou de matar
que o b é 1. Então a sua lei de formação, ó, na forma final dela, ficará como? F de x igual a x ao quadrado mais x. Fez sentido? Conseguiu pegar? Vamos seguir então para mais uma parte aqui, o passo de número 3. E aí a gente vai finalizar a questão com esse passo, né? O que o exercício pedia no enunciado, veja, ele pedia para você calcular f de menos 2 terços. O que é f de menos 2 terços? É trocar o x por menos 2 terços. Então foi isso que foi feito. Troque o seu x por menos 2 terços, faça as contas que você tem que fazer, o resultado final será menos 2 sobre 9, ok? Que dá justamente a alternativa A. Fechou? Então essa é uma questão que aborda como que você vai trabalhar para encontrar os coeficientes, tá bom? Tem umas questões disso na lista que eu passei para vocês. E é isso, tá? Basicamente essa ideia é muito parecida com o que nós vimos na aula passada sobre função afim. Bom, nos próximos slides agora nós veremos um tópico extremamente importante, tá bom? Muito importante mesmo, que é o estudo do vértice da nossa parábola, tá bom? Então eu só vou ajeitar aqui a tela para nós e aí nós já seguiremos aqui. Pessoal, o tópico de agora então é o estudo do vértice da parábola. Então, perceba aqui que eu já coloquei 2 desenhos para você, coloquei algumas fórmulas, algumas observações, mas vamos lá, vamos com calma ver o que é isso. Meu amigo, repare que nos desenhos, nas parábolas que eu coloquei para você, eu já marquei um ponto ali, em pretinho, uma bolinha. Esse ponto eu chamei de ponto V. Esse ponto que eu marquei para você já é justamente o vértice da parábola. Então perceba, meu amigo, que o vértice da parábola nada mais é, falando numa linguagem bem informal, que é onde a sua parábola faz um bico aqui, né? É onde a sua parábola faz um bico, é o vértice da sua parábola, tá bom? Essa que é a ideia. Mas quais são as características que você deve perceber aqui comigo e que farão a diferença para você? Note nesse primeiro exemplo, nessa primeira parábola que eu coloquei, que é uma parábola com a concavidade voltada para cima. E aí o vértice fica lá embaixo, tá vendo? O vértice acaba sendo o ponto mais baixo da sua parábola. Se ele é o ponto mais baixo, nós dizemos que ele é um ponto de mínimo. Fez sentido? Parábola com a concavidade voltada para cima. O vértice fica lá embaixo, ponto de mínimo. Analogamente, nós temos aqui uma situação com uma parábola com a concavidade voltada para baixo. Quando a concavidade fica voltada para baixo, perceba, o vértice fica lá em cima, é o ponto mais alto. Se ele é o ponto mais alto, ele é um ponto de máximo. Fez sentido? Ok. Mas o que eu quero que você também grave aqui, pessoal? Perceba que o vértice é um ponto, não é, velho? O vértice é um ponto. Se ele é um ponto e ele está no plano cartesiano, ele tem coordenadas. Todo ponto no plano cartesiano tem coordenadas. Então o vértice também tem. Ele tem um valor, veja, um valor para x e um valor para y. Que para ficar bem especial e bem bonito, nós chamamos de x do vértice e y do vértice. xv, yv. Ok? E aí, é muito importante que a gente saiba trabalhar com esses dois caras, o x do vértice e o y do vértice, as coordenadas do vértice da parábola. Então, grave o seguinte, meu amigo, para calcular o x do vértice, nós temos a seguinte fórmula. Nós temos a fórmula x do vértice é igual a menos b sobre 2a, enquanto que o y do vértice é calculado como menos delta sobre 4a. Ok? Essa que é a ideia do x do vértice e do y do vértice. Mas eu tenho alguns comentários para fazer aqui com você. É bom que você saiba essas formulinhas aqui, ajuda, né, muitas vezes, mas é a primeira observação que eu faço aqui. Perceba o seguinte, meu amigo, o x do vértice ele pode ser calculado por essa fórmula, mas ele também é o quê? Ele é a média das raízes da sua função. Então, qual que é a ideia, né? Tá vendo aqui, ó? Você tem o vértice aqui, né? O x do vértice está bem aqui no meio. Bem no meio de quem? Das duas raízes da sua função. Então essa que é a ideia. O x do vértice pode ser calculado por meio de uma fórmula, ou se você preferir, você pode fazer a média das suas raízes, caso você as tenha. Ok? Então nós temos esses dois caminhos. Você pode seguir a fórmula ou pode fazer a média das raízes. Você também tem o y do vértice, né? O y do vértice também tem uma fórmula, menos delta sobre 4a.
Mas aí vai uma dica. Se você já tem o valor do x do vértice, e se você não tiver a fim de seguir essa formulinha do y do vértice, você faz o quê? Pega o x do vértice e substitui na lei de formação da função. O resultado da conta vai dar o y do vértice. Ok? Então você tem vários caminhos a serem seguidos aqui. Você usa como for melhor para você no momento. Tá bom? Fica bem tranquilo, fica bem à vontade. E aí um último comentário que eu coloquei nesse slide é o seguinte, ó. Nós usaremos muito o estudo do vértice da parábola, o x do vértice, y do vértice, naqueles exercícios, naquelas questões que envolvem problemas com máximos e mínimos. Então, sempre que você tiver um exercício que fala sobre calcular valor máximo, calcular valor mínimo, provavelmente esse exercício está pedindo para você usar o vértice da parábola, tá bom? E aí eu selecionei duas questões para que a gente veja isso muito bem, tá bom? Então, vamos lá. Vamos lá, vamos ver essa questão de número 4, a primeira sobre o vértice. Uma indústria produz mensalmente X lotes de um produto. O valor mensal resultante da venda desse produto é V de x, 3x² menos 2x. Então essa expressão, essa função, representa para você o valor mensal da venda, ok? E o custo mensal é dado por C de x igual a 5x² menos 40x menos 40. Então repare que você tem duas funções ali. Uma função que representa o valor de venda e uma função que representa o custo mensal dessa indústria. Sabendo que o lucro é obtido pela diferença entre o valor resultante das vendas e o custo de produção, né? Isso é claro, né? Lucro é o quê? É o valor que você arrecadou na venda menos o custo que você teve de produção. E a pergunta dele é o quê? Então, o número de lotes mensais que essa indústria deve vencer para obter o lucro máximo é. Então veja, essa é uma questão extremamente contextualizada e que vai exigir de nós o uso do vértice da parábola. De que maneira então? Repare na pergunta dele, ó. Ele quer o número de lotes mensais que essa indústria deve vender para obter o lucro máximo, ok? Então veja que a gente vai trabalhar com o lucro. Então a primeira coisa a ser feita aqui é trabalhar com a função lucro. Só que veja que o exercício não nos deu essa função. Então, passo 1, obter a função lucro. Ele disse a você o quê? Lucro é o quê? É o valor que você obteve nas vendas menos o custo que você teve para produzir. A função que representa o valor de venda é essa, 3x² menos 2x. A função que representa o custo de produção, 5x² menos 40x menos 40. Então, nós faremos a primeira menos a segunda. Toma muito cuidado nessa etapa, porque tem jogo de sinal aqui para você fazer. Ok? Fazendo o jogo de sinal bonitinho aqui, ó, menos com menos é mais, menos com menos é mais, e juntando os termos semelhantes, você vai obter a seguinte função. A função lucro, que é dada por menos 2x² mais 28x mais 40. Ok? Então, passo 1. Você tem que trabalhar com a função lucro. Ele não deu essa função, mas você sabe que lucro é o quê? É o valor que você obteve nas vendas menos o custo de produção. Faz uma menos a outra e você chega nessa expressão, nessa função que determina para você, que descreve a você, o lucro dessa indústria. Ok? Seguindo então. Volta para a pergunta, meu amigo. A pergunta é o quê? O número de lotes mensais que essa indústria deve vender para obter o lucro máximo. E aí veja, se falou de lucro máximo, se falou de máximo, tem a ver com o vértice. Mas a grande pergunta é o quê? Eu vou usar x do vértice, vou usar y do vértice ou vou usar as duas coisas? Então preste muita atenção na pergunta. A pergunta é o quê? Ele quer atingir, ele quer obter o lucro máximo. Mas a pergunta é o quê? O número de lotes mensais para chegar no lucro máximo. Então você concorda que a essência da pergunta é o quê? A essência da pergunta está relacionada com o número de lotes que devem ser vendidos. E o número de lotes é qual variável? É x ou é y? Ele começa o exercício falando para você
que o X é a quantidade de lotes do produto. Então veja, a essência da pergunta está relacionada ao X. Como é o X que gera o lucro máximo, é o X do vértice, dado por menos B sobre 2A. É só fazer a conta, esse é o passo de número 2. Calcular o X do vértice, usou a fórmula, fez continha, vai dar exatamente 7, que é a alternativa D. Ok? Fez sentido? Deu para entender? Então, em questões como essa, faça muito bem a diferença se ele está perguntando para você o x do vértice, o y do vértice, ou se ele está perguntando os dois. Vou te dar um exemplo. Se a pergunta fosse exatamente assim, qual é o valor do lucro máximo dessa indústria? Se ele perguntasse pura e simplesmente isso, o lucro máximo dessa indústria, aí seria y do vértice, ok? Mas a pergunta dele foi o quê? O número de lotes que gera o lucro máximo. Por isso que a gente calculou o x do vértice. Espero que tenha ficado claro. A gente tem mais uma questão ainda, uma questão espetacular na realidade, que a gente vai ver para trabalhar um pouquinho mais desses conceitos. Pessoal, vamos para a última questão então, a questão de número 5, para a gente fechar essa aula e terminar tudo. Ok? A questão de número 5 diz o seguinte: um ônibus de 40 lugares vai fazer uma viagem, e se viajar lotado, cada passagem custa R$20. Ok? Se o ônibus viajar com lugares vazios, cada passageiro vai pagar R$1 para cada assento vazio. Determine a quantidade de lugares vazios que gera a receita máxima. Perceba que a pergunta final já pede o quê? Tem a ver com a receita máxima. Se ele falou de máximo, tem a ver com o vértice. Mas perceba, meu amiguinho, que nessa questão, em momento algum, ele te fornece a função da receita. Concorda comigo? Ele não deu, R de X é tal coisa. Ele não deu essa função. Então, inicialmente, a gente não consegue trabalhar nem com o X do vértice, nem com o Y do vértice. Então, esse é um tipo de questão que nós teremos que interpretar muito bem o enunciado para nós mesmos construirmos uma função e, a partir dela, calcular o que for pedido. Tá bom? Então, se você já estudou esse conteúdo muito bem na sua vida, talvez você já saiba qual é a saída, talvez você já tenha o seu jeito de resolver. Eu vou resolver de um jeito aqui que eu considero extremamente simples de se entender, principalmente para quem tem dificuldade com matemática, para quem sofre mais com esse tipo de questão, com esse tipo de conteúdo. Então vamos lá. Primeiro releia a questão comigo. Você tem um ônibus com 40 lugares. E se ele viajar lotado, cada passagem custa R$20. Então o passo de número 1 é o seguinte, construir uma tabela que ilustre a situação. Então se você tiver 40 lugares ocupados, você vai pagar R$20. Só que o que ele diz a você? Se o ônibus viajar com lugares vazios, cada passageiro vai pagar R$1 para cada assento vazio. Então veja que eu coloquei aqui, se nos lugares ocupados você tiver 40 menos 1, você tirou um lugar de lá, você não vai ter que pagar R$1 a mais? Então vê se você concorda comigo. Se você tiver 40 menos 1 lugares ocupados, você vai pagar R$1 a mais. 40 menos 1, 20 mais 1. Fez sentido a nossa tabela? Como que a gente está preenchendo ela? Siga comigo agora. E se você tiver 2 lugares vazios? Você não vai escrever assim os lugares? 40 menos 2? Só que aí, se você tem 2 lugares vazios, vai acontecer o quê? Você vai ter que pagar R$2 a mais. Então eu escrevi 40 menos 2, 20 mais 2. Fez sentido? Agora aqui, e se você tiver 3 lugares vazios? Não vai ficar assim? 40 menos 3, a quantidade de lugares? 40 menos 3, 3 lugares vazios. Você vai ter que pagar R$3 a mais. Então ficou 20 mais 3. Veja o padrão da nossa tabela. Veja a regularidade da nossa tabela. 40 menos 1, 20 mais 1. 40 menos 2, 20 mais 2. 40 menos 3, 20 mais 3. Se eu tiver 40 menos x, o nosso preço vai ficar como? 20 mais x. Concordou comigo?
Conseguiu visualizar a regularidade que existe na construção dessa tabela? E aí você talvez me pergunte, professor, mas então por que você fez aqui, colocou esse x aqui? É porque a gente precisa trabalhar com um vértice. E para trabalhar com um vértice, a gente precisa ter uma função, precisa ter uma expressão matemática, precisa ter uma variável. Por isso que eu coloquei o x, porque é baseado nisso que nós vamos conseguir a nossa função que a gente tanto precisa. Então acompanhe comigo agora o passo de número 2. O passo de número 2 será o seguinte: obter a função que representa a receita. E aí eu quero que você se lembre. Receita a gente obtém como? Receita é quantidade de lugares ocupados multiplicados pelo preço. É ou não é? Pensa, se você acha que você está numa viagem lá e você tem uma passagem que custa R$2. Se tiver 20 lugares ocupados, quanto vai ser a receita? 20 vezes 2, não é? Então é só multiplicar a quantidade de lugares ocupados pelo preço da passagem. A quantidade de lugares é dada por 40 menos x. O preço da sua passagem é dado por 20 mais x. Então a gente faz uma expressão multiplicada pela outra. Fez sentido? Deu para acompanhar? Espero que sim. Então, ó, fazendo essas continhas aqui, tá, ó, você vai fazer aquela propriedade distributiva, tá? Vai fazer continha e no final você vai chegar nessa expressão matemática aqui, a função que determina a receita, menos x² mais 20x mais 800, ok? Agora vamos lá. Passo de número 3 eu coloquei aqui, calcular o x do vértice. Por que é calculado o x do vértice? Veja o enunciado. Determine a quantidade de lugares vazios que gera a receita máxima. A quantidade de lugares vazios é justamente a nossa variável, é justamente o nosso x. Por isso que nós vamos calcular o x do vértice nesse momento. Ok? Só aplicar a formulinha, menos b sobre 2a, faz continha, a gente vai chegar em 10. Então, traduzindo para a gente, o que esse resultado quer dizer? Quer dizer que a receita máxima ocorre quando existem 10 lugares vazios. Fez sentido? Deu para acompanhar? Então essa é uma questão muito legal assim, de trabalhar o conceito de vértice da parábola. E ela dá um pouquinho de trabalho por quê? Porque inicialmente você não tem a função. Você tem que, repito, você tem que pegar a sua situação, interpretar o texto e baseado nesse texto você constrói a função que é necessária. Ok? E aí eu gosto de usar essa tabela assim para mostrar mesmo a regularidade que existe aqui. Se você já conhece um método melhor, se você já saca isso de cara, tem problema, faz do seu jeito, tá bom? Mas eu acho que é bem legal eu mostrar esse esquema, principalmente para quem tem um pouquinho de dificuldade nesse conteúdo, tá bom? Então espero que tenha dado para, espero que tenha ficado claro, que vocês tenham entendido. Esses são os conceitos principais de função quadrática, tá bom? Então fechou e até mais.